Vocês acreditam em sonho? Eu acredito em sonho porque Deus já falou muitas vezes comigo através dos sonhos e já aconteceram muitas coisas que aconteceram e acontecem sempre. Essa semana mesmo eu tive um sonho, né? E nesse sonho, era um sonho assim, eu não vou contar aqui porque vai tomar tempo, né? Vai levar tempo. Então, aconteceu um acidente com minha cunhada, né? E assim, teve tudo a ver, né? Depois que eu acordei, eu fiquei pensando naquele sonho, eu orei a Deus, né? Repreendendo que o que tivesse para acontecer fosse cancelado, né? Que Deus pudesse cancelar aquele acontecimento, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa, né? E realmente aconteceu, né? A minha cunhada, eles capotaram o carro, né? E graças a Deus estão vivos, né? O carro deu perda total, mas a família estão bem, graças a Deus. Então, assim, a importância de quando nós termos um sonho de revelação, orar, pedindo a Deus para repreender aquela energia contrária, né? Mas vamos para o relato. Quem me mandou a história de hoje foi a Célia, de Minas Gerais. Ela disse também que acontece assim, Deus mostra muitas coisas a ela através de sonhos. E sim, como eu estava falando em sonho, né? Tem o sonho, os sonhos da carne, né? Que é aquele sonho que você dorme, às vezes seu corpo está bem cansado durante o dia, você trabalhou o dia inteiro, né? E você sonha com as atividades que foram feitas durante o dia, né? Eu mesmo acontece muito isso, principalmente quando eu trabalhava fora, né? Eu tinha até raiva, eu dizia, nossa, até dormindo eu tô lá no trabalho fazendo as coisas. Então, assim, pessoal, e tem o sonho de revelação, né? E tem aquele sonho que é quando a gente dorme e às vezes nós vamos visitar lugares, né? Isso acontece muito comigo, que muitos chamam de projeção astral, né? Outros chamam de tipo arrebatamento, né? Mais ou menos assim. E assim, pessoal, acontece isso muito comigo, né? Eu amo quando acontecem esses sonhos que eu vou visitar lugares. Às vezes são lugares bons, né? Às vezes são umbrais, às vezes são lugares maravilhosos, né? Que eu fico encantada. E a Célia diz o seguinte, era 2019. Ela disse que fazia parte de um grupo, né, no Instagram. E através desse grupo, ela conheceu um rapaz lá do interior de São Paulo. Ela conta assim que começou a conversar. Ela é separada do marido e tem uma filha, né? E ela disse, pessoal, que começou a conversar, né, com esse rapaz lá do interior de São Paulo. E ele se interessou muito por ela, né, aparentemente. Ela por ele, né, ela separada do marido, só ela e a filha. Então, assim, ela viu que ele era uma pessoa, assim, de muito gente boa, né? Um cara trabalhador, dono de lanchonete, em vários bairros, né, da cidade, que eu não posso falar aqui. E ela conta, pessoal, que começaram a conversar e eles foram se apegando, se falavam todos os dias e começaram a fazer chamada de vídeo, né? E ela disse, ele não era muito bonito, mas assim, ele tinha alguma coisa assim que atraía muito ela, né? E passou-se os meses, né? Isso aconteceu em julho. Quando foi em setembro, no final de setembro para outubro, ele convidou ela para ir até lá, né, a cidade. E ela, como ela trabalha, ela fala assim, que não podia, então ela convidou ele para que ele fosse, né, até a cidade lá de Minas Gerais que ela mora, né. E ele foi, né, eles se organizaram e ele foi. Então, pessoal, ele foi para passar 15 dias e ele também é separado. Ela conta aqui, ele tem 50, na época, né, tinha 59 anos e ele foi, né, visitar, foi conhecer pessoalmente, né. Então, ela conta que quando chegou, né, já foi, assim, tipo uma decepção, né, porque o homem, ele, assim, tipo, ele não era o que ela esperava, né, vamos dizer assim. Então, eu não quero entrar em detalhes porque eu não quero saber dessas coisas, né, assim, mas assim, não era o que ela esperava. Mas assim, era uma pessoa carinhosa, uma pessoa maravilhosa, muito, ela disse que ele é muito tímido, né, mas assim, tímido nos primeiros dias, né. Foi passando os dias e ele ficou apaixonado pelo lugar, né. Ele não queria mais voltar, mas ele precisava voltar porque ele é Ela disse que ele é responsável por mais de 30 funcionários que trabalham nas empresas dele. É porque a letra está um pouquinho meio
bagunçada aqui, então não deu para entender mesmo. Então, ela disse o seguinte, e aí ele começou, né, a gostar muito do lugar, gostou da família, se deu muito bem com a filha dela, né? E ela disse que ele era, nossa, especial. Ele sabe cozinhar, até porque é dono de lanchonetes, né? Então, sabe cozinhar muito bem, muito caprichoso, fazia faxina todos os dias, caramba, faxinas todos os dias. Mas tinha uma coisa que intrigava ela conta aqui, né, que tinha uma coisa que intrigava ela, era o jeito dele. Então, ela estava muito apaixonada, então ela não via isso, ela achava que era apenas um jeito, né, o jeito dele, né. Ela disse que ele é moreno, baixinho, meio careca. Então, ela conta que final de semana, o primeiro final de semana, elas saíram, né, foram para um bailão que tinha na cidade. E ele adorou, ele bebeu muita cerveja, ele dançou muito e acabou caindo do... Quê? Caindo, não entendi muito aqui não. Caindo da munheca, sei lá, alguma coisa assim, do banco. Caindo da munheca do banco, sei lá, não entendi muito, vou pular isso. E o tempo foi passando e um amigo dela, amigo e primo que anda muito na casa dela, eles fizeram uma amizade, eles se conheceram, né? E no domingo, teve um domingo que ela fez um almoço, né, especial e convidou esse primo dela, né? Que são muito amigos, como se fossem irmãos, e foram para almoçar, né? E ele ficou muito amigo desse primo dela. Então, passou-se os dias e ele queria ficar mais tempo, pois já estava perto de completar os 15 dias, né? Que ele estava lá com ela, e ele queria ficar mais tempo. E ela disse, vamos se organizar e você fica mais tempo. Porque aí qualquer coisa você fica vindo. E ele, né, sempre falando em morar com ela e morar juntos, né, e tudo. E ela muito feliz, né, mas só que ela tinha uma desconfiança. Passou-se os dias, quando foi certa noite eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que ele era uma mulher e que ele estava namorando com meu primo. Então ela disse que aquele sonho deixou ela muito grilada. Ela disse, nossa, que sonho estranho. E aí ela já estava um pouco desconfiada do jeito dele, da amizade que ele havia já com o primo dela, né? Passou-se o tempo e a amizade foi só ficando mais colorida ainda entre eles dois, né? E o amor deles aparentemente crescendo, né? Então, passou-se os dias, ele foi embora, chegou o dia dele ir embora, ele foi embora, né? Voltou para São Paulo. Então, mais ou menos 1 mês e meio, que já foi no... Peraí, tá bem. Em dezembro, ele faz uma proposta para ela, para ir, né, passar o Natal. E aí ela, nossa, organizou tudo e ele chegou bem antes do Natal, no início de dezembro, ele chega. Então, ela estava muito feliz, estava com muita saudade do toque, do cheiro dele, né? E quando ele chegou, ele já foi perguntando pelo primo dela, né? E aí o primo dela já veio, né? E eles ficaram e tomaram cerveja e fizeram churrasco, e foi aquela farra. Fazia 3 dias que ele estava na minha casa e eu tive outro sonho, parecido com o mesmo, né? Que ele era uma mulher, estava de saia, de salto alto e ele namorava com o primo dela. Olha só que sonho interessante, né? Então, no final de semana, era um domingo, nós fomos para um bolão de vaquejada. Não, bolão de vaquejada. Peraí. É isso mesmo. Foram para esse bolão e ela disse que tomaram todas, né? Então, ela disse que voltaram para casa, né? E a melhor que estava era ela, que estava mais lúcida. Eles dois estavam muito bêbados. E o primo dela pediu para dormir lá na casa dela. Então, foi todo mundo junto, né? E ela disse que quando foi por volta de mais ou menos 3 horas da manhã, ela já tinha dormido um sono, né? E ela acorda, escuta um barulho e vê a luz acendendo. E quando ela vai olhar, ela pega os dois, né? Juntos. Então ela disse que na hora assim o mundo dela caiu. E ela lembrou na hora dos 2 sonhos que ela teve, que no caso eram sonhos de revelação. Então ali o mundo dela caiu. Aí no outro dia houve aquele blá blá blá, né? Acabaram terminando o relacionamento e ela disse que através dos sonhos, né, que Deus estava avisando a ela através do sonho. E é isso, pessoal. Quem gostou do relato dela, deixa aí o like para me ajudar e vir com mais histórias como essa, tá bom? Que relato bizarro, hein? Meu Deus do céu.